Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que pode ser uma verdadeira virada de chave. O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. A ideia aqui é a gente entender um conceito que promete quebrar círculos de frustração e abrir portas para um novo nível de sucesso, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E para a gente pegar a essência desse livro, vamos começar com uma história da mitologia grega, a história de Sísifo. Essa imagem de um esforço que nunca acaba, que nunca leva a lugar nenhum, ela é muito poderosa. É exatamente esse ciclo que o livro se propõe a quebrar. Pois é, a história do Sísifo faz a gente se perguntar: será que a vida às vezes não parece com isso? Aquele sentimento de estar sempre se esforçando, dando o máximo, seja no trabalho ou na vida pessoal, mas sem sentir que está saindo do lugar, sabe? É bem frustrante. É aí que entra a grande ideia do autor para quebrar esse ciclo. A proposta é uma mudança total de perspectiva. Em vez de ser a pessoa que empurra a pedra, a gente passa a ser o capitão do navio. A vida deixa de ser vista como um peso e passa a ser uma jornada, onde quem está no comando define o rumbo. E aqui a gente chega no coração do livro: autorresponsabilidade. E olha, isso não tem nada a ver com culpa, tá? É o contrário. É sobre tomar de volta o poder. É ter a certeza absoluta de que o leme do nosso barco está nas nossas mãos e que, por isso, a gente pode mudar o curso quando quiser. Com essa mentalidade, tudo muda de figura. Os desafios, os problemas, eles não são mais desculpas para o fracasso. Os ventos e as tempestades da vida continuam existindo, claro, mas agora eles são vistos como condições para navegar que podem até ser usadas a nosso favor. E essa comparação aqui, olha, é perfeita. Ela mostra de um jeito muito claro os dois caminhos que existem diante de qualquer dificuldade. De um lado, a estagnação, a frustração. Do outro, o crescimento, a solução. A mentalidade que a gente escolhe é o que vai definir o nosso destino. Então, o ponto crucial é o seguinte: antes de começar a guiar o navio, a primeira coisa é saber exatamente onde ele está. Não tem como traçar uma rota sem saber o ponto de partida, certo? Esse despertar da consciência é o início de qualquer mudança de verdade. O que o livro mostra, então, é uma espécie de mapa para o progresso. E tudo começa com essa autoavaliação sincera. Onde eu estou agora? A partir daí, a gente assume o controle com a autorresponsabilidade e, só então, traça o caminho em direção a um futuro que a gente quer construir. Beleza, com o destino em mente, agora a gente precisa das ferramentas certas para a viagem. E o livro não fica só na teoria, não. Ele oferece um kit bem prático, que transforma essa filosofia toda em hábitos e ações que a gente pode aplicar no dia a dia. E essas 6 leis são exatamente isso, mudanças concretas que a gente pode fazer na nossa fala e no nosso comportamento. São pequenas trocas diárias, mas que juntas mudam completamente o jeito como a gente lida com os problemas e com as pessoas ao redor. Vamos dividir isso em duas partes, para ficar mais fácil. O primeiro grupo de leis é sobre o nosso mundo interno. Em vez de reagir no automático com crítica, se fazendo de vítima ou dando desculpa, a ideia é dar uma pausa. Essa mudança transforma um impulso negativo em autocontrole e, mais importante, em aprendizado. Já o segundo grupo de leis joga essa energia para fora, mas de um jeito construtivo. A reclamação vira sugestão. A busca por culpados vira busca por solução. E o julgamento da pessoa dá lugar a uma análise das atitudes. Isso não só resolve problemas, como também melhora muitos relacionamentos. E quando a gente começa a colocar essas leis em prática, nossa, aí acontece uma transformação de verdade. A gente deixa de ser só um espectador que reage ao que acontece e passa a ser o criador da própria realidade. É sair da plateia e subir no palco da própria vida. No fim das contas, a grande lição é essa. É uma mudança de uma mentalidade passiva, que fica esperando a sorte bater na porta, para uma mentalidade ativa, que vai lá e constrói o próprio sucesso. As oportunidades não são encontradas por acaso, elas são criadas. E para mostrar a força que isso tem, o livro traz um exemplo incrível: Nelson Mandela. Mesmo preso por 26 anos, ele disse: "Meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente sou eu que controlo." Isso prova que a autorresponsabilidade é uma escolha interna, que ninguém pode tirar da gente, não importa a situação. E para a gente terminar, fica essa provocação do escritor Anton Chekhov que faz a gente parar para pensar. No final, a pergunta vai ser: o que cada um fez da própria vida? O que a gente vai responder? É uma pergunta que não é para ser respondida agora, mas para guiar as nossas ações a partir de agora.
Olha, essa análise completa que a gente acabou de ver foi baseada em um roteiro muito bem preparado pelo pessoal do canal de YouTube Terceiro Cérebro. É um canal feito pensando justamente em quem busca crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se essa conversa foi útil, se trouxe alguma ideia nova, uma forma de apoiar o trabalho deles é curtindo, comentando, compartilhando e principalmente se inscrevendo no canal. Cada uma dessas ações ajuda muito a levar essas ideias para mais gente e é o que faz o canal continuar crescendo. Até a próxima!